Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma abençoada reflexão das questões relacionadas à escatologia bíblica já realizada. Na oportunidade estaremos a trabalhar a grande tribulação anacrônica de Apocalipse 3:10. Pois é, temos aqui um programa Veja um Sol e dois pastores, e como sempre um mediador que é o Zeca, onde está tendo um confronto de ideias no que tange o pensamento pré-tribulacionista e pós-tribulacionista desse texto de Apocalipse 3:10. E a questão que vamos levantar é a seguinte: será que realmente os dizeres do Senhor Jesus a João, e ele relatando à igreja de Filadélfia, no caso de Apocalipse 3:10, são fatos que estejam relacionados à igreja presente do século 21? Será que faz sentido? Então, vamos em frente. Eu queria que o irmão destrinchasse um pouco essa questão. Como é que o irmão vai apoiar essa visão de ser guardado fisicamente, tirado, ou se não tirado, né? Apesar de eu saber que é a ideia do irmão ser tirado, onde é que o irmão vai encontrar ou arranjar teologicamente, que é uma proteção física, que depois eu quero ouvir o reverendo Amaury em cima desse aspecto também, por favor. Muito bem, então o Zeca vai questionar o pré-tribulacionista com referência a como seria esse resgate, porque a percepção dos pré-tribulacionistas é que Apocalipse 3:10 esteja se referindo à grande tribulação, e a igreja seria tirada por Cristo dessa grande tribulação, porque o texto diz isso: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Embora a palavra provação não tenha nada a ver no grego para sustentar a ideia de tribulação, mas os pré-tribulacionistas entendem que essa provação tem a ver com a grande tribulação que ainda há de acontecer. Então ele vai agora apresentar razões pelas quais o Senhor estaria tirando a igreja da terra dentro de uma percepção literal, física, na percepção, claro, do pré-tribulacionista. Vamos lá. Claro, a visão pré-tribulacionista, ela vai discorrer no decorrer de vários textos bíblicos, né, de várias, uma teologia, não é uma teologia de um texto único, né, uma construção teológica, e que vai apontando nessa direção de que haverá uma grande tribulação. Claro, essa aplicação direta, específica de uma carta que Jesus está enviando ali através da visão que João teve para as igrejas, 7 igrejas, ela é local, eu entendo que ela é local. Mas quando nós lemos o Apocalipse e colocamos essa perspectiva futurista, então nós acabamos caminhando por uma interpretação progressiva. Então, eu não posso simplesmente olhar para as igrejas das 7 cartas, e como até o reverendo colocou muito bem, que essas igrejas, essas cartas também valem para nós hoje, né? Essas cartas, elas também têm o efeito, né, das palavras de Jesus para nossas vidas hoje. Então, eu vejo que essa revelação progressiva, ela vai trazendo essas duplas referências. Então, é claro, a grande tribulação, ela vai acontecer. Isso é fato, né, para que a gente... Jesus disse, e nós vamos acreditar que vai acontecer. O filho da perdição vai se manifestar, o anticristo vai se manifestar, e todos os habitantes da terra, na verdade, eles vão seguir a marca da besta. Eles vão aceitar esse governo do anticristo. Então, quando a pergunta fala, puxa, mas você não está vendo demais, eu começo a olhar para o futuro. Então eu vejo que essa aplicação da igreja de Filadélfia também vale para o futuro, quando essa provação vai acontecer e vai provar todos os habitantes da Terra. Então é 100%, né? É todo o mundo. Então não dá para a gente setorizar isso num lugar ou num período da história. Nós não somos aqui defensores cegos de uma teologia, mas nós nos posicionamos diante de um texto que vai nos dar base para dizer que esse texto fala, sim, sobre a grande tribulação e que, se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Boa. E aí, Heavy, como é que o irmão observa esse encaixe, principalmente dessa proteção física, que o professor Daniel foi muito enfático, né, em garantir aqui, ser algo físico mesmo, de retirado. Na leitura do texto, o irmão consegue observar,
ou até ampliando um pouco mais, né, nessa questão de uma construção teológica mesmo, é possível em outros textos observar isso? Então, Muito bem, agora vai entrar o argumento do pós-tribulacionista. Embora eles também entendam que haverá a grande tribulação, porém, o ponto de vista deles, com referência à apresentação de Apocalipse 3:10, é completamente divergente do pré-tribulacionista. Ele vai apresentar razões pelas quais o pensamento dele de uma retirada física da igreja da terra antes da grande tribulação não se encaixa com a questão do texto. Vamos em frente. Assim, eu sempre defendo que o princípio primário, mais importante de um texto bíblico é que ele significa aquilo que significou para seus receptores. Perfeito. Ou seja, o transmissor quis falar aquilo com os seus receptores. E eu volto a dizer... O autor só tinha uma intenção, né? O autor tinha uma intenção e a intenção dele está ali. Tem a ver com a igreja de Filadélfia. Ele quer falar com a igreja toda, mas ele quer falar com a igreja de Filadélfia também. E para mim, o que eu tenho enfatizado não tem sentido Jesus fazer uma promessa para a igreja de Filadélfia que guardará a igreja do final dos tempos da grande tribulação. Não tem sentido. Ou seja, para eu fazer isso, se eu defendesse pré-tribulacionismo, eu usaria esse texto. Eu acho que esse texto, eu enxergo outros textos mais difíceis do que esse, né? Mas esse texto, para mim, ele é muito fácil a interpretação. Por quê? Porque para fazê-lo dizer que Jesus vai arrebatar a igreja e ela não passará por tribulação, eu tenho que tirar esse texto de Filadélfia. Eu tenho que tirar esse texto do capítulo 3. Eu tenho que ter aqui Apocalipse 3, de 1 a 9, e depois de 11 aqui para frente, né, para terminar o texto, eu vou ter que ter o de 11 a 13. Ou seja, o 10 é totalmente desconexo do resto. Ela está no meio de uma prova. E o mundo daquele contexto é um mundo conturbado. É um mundo de guerras, é um mundo de sofrimentos. E Jesus manda uma mensagem, manda uma carta para eles através de João, dizendo assim: olha, fiquem animados. No final do tempo, eu vou arrebatar a igreja e ela não passará pela tribulação. Eu, como membro da igreja de Filadélfia, ia ficar com raiva. Vou falar, puxa vida, porque eu estou aqui no meio da prova e o Senhor me consola dizendo que meus irmãos do tempo do fim não vão... não, porque a tribulação deles será pior do que a de vocês. Olha, a tribulação que aqueles irmãos passaram foi pesada. Nós recebemos a mensagem do evangelho com o sangue daqueles irmãos, com gente que viu a filha morrer na arena, com gente que viu a filha ser estuprada, humilhada em público, gente que foi queimada, gente que foi mergulhada no barril de óleo fervendo, gente que foi amarrado no poste e ateado fogo, gente que viu o pai despedaçado dos seus membros espalhados pelas ruas da cidade, gente que perdeu seu comércio, gente que perdeu sua casa, filho vendo o pai ser comido por leão e a torcida aplaudindo e se maravilhando com aquilo, e um poder terrível do Império Romano patrocinando aquele tipo de coisa e combatendo ferrenhamente a igreja. E agora Jesus diz: olha, não, a tribulação de vocês é tranquila, lá no final vai ser pior, e lá no final eu vou arrebatar os últimos crentes e eles não passarão por isso. Eu entendo que eu teria que forçar o texto para dar essa conotação a ele. Então, eu não vou nessa direção por isso. Bem, então, até aqui você entendeu muito bem o pastor pós-tribulacionista, ele botando o seu ponto de vista no que tange a questão do texto de Apocalipse 3:10, a promessa o qual o Senhor, transmitindo a mensagem por via de João, era direcionada à igreja de Filadélfia, e como é que essa promessa tinha a ver com aquela igreja que ela não está mais presente. Seria completamente viável o Senhor falar de algo que eles estariam a passar, a provação que eles iriam sofrer, porém, devido a tudo aquilo que eles estavam passando, a igreja, na sua totalidade, estavam sofrendo, né, devido à pressão do Império Romano, porém, o consolo não tinha chegado, e o consolo só viria na próxima tribulação, que aconteceria de maior grau, o qual o Senhor relatou lá em Mateus 24:21, que seria uma tribulação tão grande como nunca foi visto e jamais haveria outra igual. Então, não faz sentido. Para isso, seria necessário desconsiderar o versículo 10 de Apocalipse 3. Ele vai defender essa ideia de uma forma excelente, porém, ele entra em contradição de uma forma séria quando o Zeca vai apresentar a questão preterista. Olha só. Professor Daniel,
a maioria dos estudiosos diz que, ou afirma que o Apocalipse foi escrito ali próximo do ano 90. É um consenso, né, majoritário. Poucas vozes ainda tentam trazer essa data um pouco mais próxima, antes do ano 70, exatamente para justificar essa perseguição. Aí não faria mais sentido aquilo que João fala para essa igreja, porque daí culminaria com a destruição de Jerusalém e não tanto depois ali do ano 90. A gente trazendo mais para próximo tem a própria perseguição de Nero, o incêndio de Roma e tudo mais. Não faria mais sentido? Eu acho que assim, a destruição do Templo de Jerusalém não é uma tribulação para os cristãos, é uma tribulação para os judeus, né? Então, assim, quando nós lemos Apocalipse está todo focado na igreja. Jesus já no começo endereça, ou seja, a visão inicial já é Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? E é um tempo em que a igreja tem problemas internos e externos, tem sinagoga de Satanás, tem profetisa adúltera, promíscua, feiticeira no meio da igreja, tem falso mestre, tem falso apóstolo, tem falso judeu, ela tem problemas internos, tem problemas externos, tem perseguição, tem martírio, tem né, o peso da mão do império em cima da igreja. E aí, Jesus está dialogando o tempo todo claramente com a igreja. Muito bem. Então o Zeca apresenta a questão contextual político do livro de Apocalipse, que dentro desse sentido, porque a igreja já estava sofrendo perseguições, maus tratos, mortandade, então seria mais provável que o livro pudesse ter sido escrito antes de 70, porque o contexto político faz jus a esse tempo pré-70. Então, apresentados os fatos, o pastor, que até então defendia a questão de uma forma bem concisa, com referência ao tempo da igreja local, aí vai cair em contradição, dizendo que não poderia ser porque a questão da queda de Jerusalém é totalmente diferente daquilo que estava sendo tratado pela igreja. É contraditório, porque ele desconhece que a questão escatológica da Bíblia ela é de cunho pactual. Então, o Senhor estava falando de consolação, por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida, tá certo? E a destruição de Jerusalém seria a vitória da igreja, com referência aos benefícios da nova aliança. Entraria em núpcia com o noivo vinha para ela, mas para isso era necessário que a prostituta viesse a ruir, a cair. A mensagem escatológica de Apocalipse é toda voltada à destruição da Israel das 12 tribos. Como você encontra em Apocalipse 1,7, esse que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto aquele que traspassaram, aqueles judeus. É tanto que o texto vai dizer, e todas as tribos da terra se lamentarão. Não são nações do planeta Terra, são tribos da terra, no que tange a terra de Israel. Tribos tem a ver com as 12 tribos. Então, uma vez que ela fosse destruída, o Senhor entraria em núpcia com a igreja, né, em uma aliança eterna. E isso é notório quando você lê Apocalipse 17 e Apocalipse 18, a ruína da grande meretriz, que nada mais é do que a Jerusalém dos dias de João, tá? O qual já vinha sendo exortada desde os profetas. Quando o Senhor Jesus surge no seu ministério, ele vai enfatizar isso muito bem. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E passando aqui para as igrejas, com referência a esse fim. Porque com o fim dela, o Senhor estaria totalmente apto a ter novas núpcias, uma vez que a repudiada morreu. Então, uma vez que ela foi destruída, o Senhor entra em núpcia com a noiva, que estava sendo preparada ao longo da troca dos pactos para uma aliança eterna com o Senhor. Isso acontece quando? Em 70, com a queda de Jerusalém. Por isso que o livro de Apocalipse não pode ter sido escrito depois de 70. Isso não é um apelo do preterismo, do preterista, para poder defender a ideia preterista das questões do fim. Não, é uma realidade, é uma realidade bíblica, que realmente faz todo sentido. Só faz sentido se o livro de Apocalipse foi ter sido escrito antes de 70 e não depois. Depois de 70, fica totalmente sem conexão do que é tratado na lei dos profetas, meus queridos. Essa é a realidade. Ele falou aí da sinagoga de Satanás. Como é que nós podemos encontrar sinagoga de Satanás, aqueles que se declaram judeus e não são, em 95? Não faz sentido algum. Você vai ter 95 a igreja sendo perseguida pelos judeus? Nem canto nenhum. Não é verdade? Não tem igreja perseguida pelos judeus, como até então estavam sendo perseguidos antes de 70, tá? Então não existe perseguição dos judeus aos cristãos pós 70, não existe mais. Então a referência da palavra
terra que encontramos ao longo do livro de Apocalipse é terra de Israel. Gés, no grego, não tem nada a ver com cosmos, o planeta, se referindo ao planeta. Isso é muito importante você levar em consideração. Só temos, se não me engano, 3 passagens, o qual trata-se do cosmos. Porém, que nenhuma dessas passagens estão se referindo a questões de julgamento, de juízo, entende? Então ele se contradiz aqui, dizendo que não tem nada a ver, porque a questão escatológica de Apocalipse tem a ver com a igreja, não com Jerusalém, com Israel. Não, tem a ver sim, porque a igreja seria beneficiada com a destruição da mesma, com a Israel das 12 tribos, tá certo? Por que o consolo? Porque a observação do Senhor quanto aos benefícios do novo céu e nova terra, porque tem a ver com o novo pacto, tá? A remoção do velho céu e velha terra, a Israel do antigo pacto, para o estabelecimento do novo céu e nova terra, uma nova aliança onde a igreja estaria para sempre com o Senhor, entende? É isso que encontramos em Apocalipse. Porém, todo o escopo de juízo está envolto à queda de Jerusalém, porque era a mudança pactual. Embora era uma igreja da Ásia, mas os injustos de todo mundo sofreria com o estabelecimento dessa nova aliança, pela qual aqueles que rejeitaram a Jesus devido à pregação do evangelho ao longo do mundo, lembre-se que é dito em Mateus capítulo 24, 14, que o evangelho deveria ter chegado em todo mundo antes do fim, e isso é realmente notório pelo apóstolo Paulo, que ele fez cumprir essa missão. Colossenses 1, Paulo diz que em toda a terra tinha se feito ouvir o evangelho, tá? Toda criatura debaixo do céu, melhor dizendo, como também em Romanos capítulo 10, no versículo 18, ali é mais direto. A palavra oikomene, que aparece tanto em Mateus 24, 14, também aparece em Romanos 10, 18. Eu vou trazer uma observação que eles não fazem, eles não pontuam, que é a palavra mundo desse texto. E aqui, meus irmãos, está todo o segredo de você, como um preterista, se orgulhar e ter argumentos, se orgulhar em Cristo, como também saber que o teu argumento preterista, ele é completamente favorável ao nosso ponto de vista com relação a essa questão do fim, mostrando que Apocalipse foi cumprido de fato no primeiro século e que não tinha nada para ainda corresponder ao que é dito aqui nesse texto, tá? É muito simples, olha só, vai dizer assim a palavra: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, a igreja de Filadélfia, os irmãos do primeiro século, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra de Israel. Gés no grego, não é cosma, que não se refere ao planeta, tá certo? Aí vai dizer: guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A palavra mundo aqui no grego é oikomene, não é cosmo, não tem nada a ver com planeta. A palavra oikomene é uma palavra que dirige-se ao mundo do primeiro século, cujo qual Roma exercia domínio, tá? Era o mundo o território cujo qual Roma exercia domínio. Esse é o significado da palavra que a gente encontra para oikomene, termo mais específico da questão. Não sei se eu tenho aqui esse texto no grego, olha aqui, ó, tá? Versículo 10, a palavra oikomene, para que você possa conferir comigo e ver, né, que não estamos mentindo, né? A palavra oikomene, né, não é word no sentido de mundo, né? Aqui o copista colocou word no sentido do mundo porque ele traduz como mundo, mas a palavra mundo aqui é oikomene, que tem a ver com o território cujo qual Roma exercia domínio. Não é nada com referência ao planeta Terra, tá? Isso é muito importante você levar em consideração. Deixa eu voltar aqui para o texto, onde estamos trabalhando a questão, né? Palavra mundo inteiro. Então, eles imaginam que tem a ver com o planeta Terra, que isso envolverá o nosso tempo. Por isso que eles ficam debatendo essa questão do pós, do pré, dizendo a igreja passa pelo momento tribulacional. Outros vão dizer... O outro lado vai dizer, não, a igreja não passa pelo momento tribulacional, porque ela vai ser tomada. Esse guardar aí, o sentido é que o Senhor irá tomá-la, ela vai ser arrebatada, vai ser guardada desse momento da provação, tribulação, né, que eles vão entender como tribulação. O outro grupo vai dizer, não, a igreja passa, ela está vivenciando essa provação, né? Ela vai ser guardada da não reprovação, porém ela enfrenta a tribulação. Então a guerra deles é quanto a esse momento tribulacional em que a igreja passa ou não passa, mas a questão aqui é do mundo, que não tem nada a ver com a nossa realidade presente. É por isso que torna a grande tribulação de Apocalipse 3:10 anacrônica.
dentro da visão pré e pós-tribulacionista, como também dos mesotribulacionistas, entende? Totalmente sem sentido. Para que você entenda bem o que eu quero falar, a palavra aqui sendo oikomene e não cosmos, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha só como a gente pega esses teólogos se fazendo de sábios, porém são reprováveis em suas exposições. Olha só, está aqui um texto, né, cujo qual é apresentado com referência ao apóstolo Paulo, uma queixa que está se fazendo a ele com referência ao seu trabalho na Ásia e tudo que estava incorrendo esse seu trabalho, levando muitas pessoas a se converterem, e aqueles que ganhavam, faziam negócios, né, por conta de vender artifícios da deusa Diana, estavam perdendo clientela, uma vez que o povo estava se convertendo a Cristo. Então eles, enfurecidos, buscam um meio de matar o apóstolo Paulo. Vai dizer assim o argumento, olha só o texto. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade, fazendo nichos, né, da deusa Diana, é o nosso negócio, estamos bem aqui economicamente falando, né? E esse sujeito aí apareceu para perturbar, né? É a nossa fonte de renda, né? Esse nosso trabalho em benefício aí, né, de reverenciar a deusa Diana. E estás vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha só, aí vai dizer assim no verso 27. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Pela forma que esse Paulo vai, estamos perdidos, vamos perder os nossos benefícios financeiros com o nosso trabalho em fazer nichos da deusa Diana, como também a nossa profissão cai em descrédito, como também o templo não ter mais serventia. As pessoas não vão mais adorar a deusa, as pessoas não vão reverenciá-la, eles não vão buscar mais nada com referência à deusa Diana, porque estão ouvindo coisas que estão levando eles a mudarem de estilo de vida. Aí vai dizer que isso, é isso que está sendo dito aqui. Olha, vindo mesmo a ser destituída, se continuar assim, de sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Olha, e o mundo, a palavra mundo aqui no grego, meus irmãos, é oikomene. E agora, será que ainda hoje, nos dias atuais, a deusa Diana, dos dias de Paulo, continua sendo adorado? Aonde? Em que parte do mundo? Não tem, não existe. Então é por quê? Porque tinha a ver com o mundo antigo, com o mundo dos dias de Paulo, com o mundo oikomene, tá certo? O qual Roma exercia domínio. Território cujo qual Roma exercia domínio, tá? A palavra ecumene tem esse significado, terra habitada, distinção entre as terras dos bárbaros, Império Romano, todos os súditos do Império, tá certo? Totalidade da terra habitada do mundo antigo. Esse é o sentido da palavra ecumene. Para que não fiquem minhas palavras, a palavra mundo aqui, no versículo 27, vou voltar aqui para o texto no grego, para que a gente possa contemplar aqui e ver que não há mentira que eu estou falando aqui, ó. Oikomene, mais uma vez, ó, para que os futuristas possam rever o conceito que eles têm desse texto, achando que tem a ver com a nossa realidade presente. Não. O oikomene ali está se referindo ao mundo do primeiro século, cujo qual Roma exercia domínio. Oikomene, entende? É isso que temos aqui, meus irmãos. Estão vendo? Então o texto está mostrando que Paulo estava trazendo alvoroço àqueles mercadores súditos da deusa Diana, porque eles estavam sendo beneficiados financeiramente, que estava levando ao fim da profissão deles, por conta de Paulo estar anunciando Cristo e o repúdio a outros deuses, que não são deuses. E isso trouxe alvoroço, como vai dizer assim no verso 28. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Entende? Tem nada a ver com a nossa realidade presente. Da mesma forma, o dia, o momento da provação que viria ao mundo todo, tinha que ser com referência às igrejas espalhadas no território romano, na Ásia Menor, entende? Essa é a questão que é tratada em Apocalipse. Então elas seriam provadas por conta desse fim que tinha a ver com a queda de Jerusalém, uma vez que a palavra mundo é oikomene, terra habitada,
cujo qual Roma exercia domínio. Não tem nada a ver com o cosmos, o planeta Terra. É tão interessante que vai mostrar aqui assim, ó. Também eu te guardarei da hora da aprovação, Filadélfia, que há de vir sobre o mundo inteiro, e isso também iria envolver a Filadélfia, que era uma igreja presente no momento, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, Israel. Então os cristãos da Judéia também seriam provados na ocasião, cujo qual a aprovação iria ser manifesta aos filhos de Deus espalhados nas igrejas da Ásia Menor, fora de Jerusalém. Isso tudo foi notório no primeiro século, meus irmãos. Mas não fica só por aí. Lá em Atos capítulo 24, mais uma referência importante para a palavra ecumene, aqui no versículo 1, temos mais uma vez Paulo sendo acusado. E olha só onde iremos encontrar a palavra mundo e como ela está relacionada ao ecumene, provando que a palavra ecumene de Apocalipse 3:10 não faz sentido estar sendo a expectativa atual da igreja presente. Olha só. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Olha só, Paulo está sempre no meio, né, dessas conversações de pessoas que tentavam de toda forma e jeito impedir, aplacar o progresso do evangelho. Vai dizer assim, ó, sendo este chamado Tértulo, começou a acusá-lo, acusar o apóstolo Paulo. Visto que por ti, dizendo ao governador, visto que por ti gozamos de muita paz e por tua providência são continuamente feitas reformas nesta nação. Em tudo e em todo lugar, reconhecemo-lo com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por um momento. Vem aquela palavra de lisonja, né, bajulação, para poder ganhar o respeito do governador e em seguida fazer a acusação contra o apóstolo Paulo, forçando a sua morte devido ao que ele estava promovendo. Olha só, temos achado que este homem é uma peste. Olha só, olha, ele se dirigindo a Paulo como uma peste e promotor de dissensões entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo e nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Então ele estava ali querendo carta branca para poder fazer do que bem quisesse com o apóstolo Paulo devido ao aval do governador Félix. Olha que coisa terrível. Olha a postura deles com referência ao ódio devido ao que Paulo estava promovendo, né? A transformação de muitas vidas por conta da pregação do evangelho. E isso estava deixando eles furiosos. E a palavra mundo aqui, o qual Paulo estava trazendo dissensões, segundo eles, é o ecumene. Aí eu pergunto aqui aos pré-tribulacionistas, aos pós-tribulacionistas, naqueles que aguardam uma grande tribulação ainda acontecer, como é que fica essa questão? Será que Paulo continua trazendo dissensões por conta da pregação do evangelho aos judeus por todo o mundo, uma vez que a palavra mundo aqui é a mesma que eles consideram lá de Apocalipse 3:10, achando que Apocalipse 3:10 ainda vai se cumprir? E aí? Será que Paulo está ainda no dia de hoje trazendo dissensões aos judeus espalhados em todo o mundo? E aí, como é que fica? Estão vendo que eles não têm como se saírem dessa, completamente perdidos. Por quê? Porque eles desrespeitam o termo no grego. Eles criam uma interpretação de conveniência que beneficie a forma de pensar, que eles têm de pensar as escrituras. Eles não apresentam de forma racional o que realmente o texto diz, mas eles tentam criar uma narrativa que faça com que a Bíblia diga o que nunca disse, sustentar o que eles querem que a Bíblia sustente, sem que faça sentido algum. Se torna completamente anacrônico a perspectiva da tradição com referência ao fim que a igreja trazia aos irmãos no primeiro século, que o Senhor Jesus trazia aos judeus da ocasião da sua vida ministerial aqui na terra, tá certo? É isso aqui que eles não conseguem explicar. A palavra mundo aqui, oikomene, nesse texto também. Puxa aqui no versículo 5, né? A palavra no grego, para que vocês vejam que não estamos querendo uma narrativa particular. Está aqui, ó, a palavra oikomene, terra habitada, tá? O mundo do primeiro século, cujo qual Roma exercia domínio. Não tem nada a ver com o planeta Terra, no sentido de terra habitada, não. Porque se fosse referindo-se a o planeta Terra como terra habitada,
a palavra aqui teria que ser cosmos. Ela aparece como um ecomene, que tem a ver com a terra habitada, território cujo qual Roma exercia domínio. Isso é tão notório que no dia do apóstolo Paulo, como no dia do Senhor Jesus, toda a narrativa do Novo Testamento, inclusive do livro do Apocalipse, estão todas dentro de um tempo político único, quando Roma estava no domínio do mundo do primeiro século, tá certo? Do ecomene do primeiro século, correspondendo à profecia de Daniel 2, Daniel 7. Era naquele momento em que o reino eterno seria estabelecido, né? Quando Roma estivesse no domínio. Então não pode estar para o nosso tempo presente, nem para o futuro, meus irmãos. Entende? Então há necessidade de uma honestidade intelectual na apresentação textual. Não é criar narrativa particular tentando defender a ideia tradicional que se arrasta nessa mentira durante séculos. Não. É ser honesto o suficiente para entender que ao longo da história a igreja errou feio com relação a questões escatológicas do fim, fazendo pontuações que são completamente anacronismo de tempo, sem respeitar aquilo que é tratado entre os apóstolos, como também as 7 igrejas recebendo a última revelação do fim, quando que você vai encontrar no capítulo 22, no versículo 10, no versículo 12, o tempo é breve, o tempo é próximo. Que tempo próximo e breve é esse que nunca chega? Que nunca chegou. Então, se o tempo breve realmente corresponde ao breve, tinha a ver com 70. Então, todas as coisas se cumpriram. Não tem como esperar acontecer. Não tem como ficar vivendo a expectativa do porque é gradativo os acontecimentos de Apocalipse, que embora tenha sido escrito para uma igreja pontual, as 7 igrejas pontuais, porém ela é gradativa, vai se cumprindo com o tempo, como se fosse referência de duplo cumprimento. Não, isso é loucura, isso é uma bizarrice de interpretação, isso é uma lógica criada para poder dar suporte às suas teorias, que não é a da Bíblia. A Bíblia teve um tempo definido para que tudo se cumprisse, e o Deus que não pode mentir, não mentiu, tá certo? Quem mente é a tradição. São esses doutores que tentam passar a ideia de pessoas que estão falando a verdade, porém, nesse quesito, eles erram feio. Eu não estou tratando de pessoas aqui, tá certo? Tá certo? Estou tratando das ideias, do pensamento, da interpretação, que é completamente equivocada, levando em consideração do grego a palavra mundo, que eles não trabalham nesses debates que buscam apresentar o texto de Apocalipse 3:10. E eu vou deixar aqui em aberto essa observação aos debatedores quando participarem dessa questão de Apocalipse 3:10. Por favor, apresente argumentos para a palavra mundo, porque se a palavra mundo aqui fosse realmente se referindo ao planeta Terra, ao mundo inteiro, por que não é falado aqui também no final do verso quando ele diz sobre a Terra? Qual o sentido de falar mundo inteiro sobre a Terra quando que ele poderia dizer isso até aqui? Porque envolver a aprovação em todo o mundo inteiro, qual é o sentido do mundo inteiro e terra? Uma vez que os dois termos se dirigem à mesma coisa. Então, estão vendo? Porque eles usou termos diferentes. Porque esse tem a ver com os gentios e aqui tem a ver com os judeus. O mundo inteiro é ecomene e aqui a terra com referência aos judeus cristãos. São coisas distintas. Então, por favor, teólogos, debatedores, pessoas que costumam levantar debates de pré e pós-tribulacionistas, debates sem pé sem cabeça, que não levam ninguém a lugar nenhum, por favor, considere esse texto, a palavra ecomene desse texto, porque eles vão querer fazer uma cambalhota para dizer que isso aqui tem a ver com o cosmos, mas não faz sentido algum, porque o grego não nos deixa mentir. Então está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui abaixo um comentário do que você achou dessa reflexão, dessa crítica textual que trouxemos de Apocalipse 3:10. A grande tribulação anacrônica, cujo qual os pré e os pós-tribulacionistas costumam argumentar, achando que tem a ver com o nosso tempo. E com certeza eu responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus.
Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.